Futuros imigrantes, muito boa tarde. Vou começar aí a tentar agora, né, invadir a plataforma do YouTube. Eu ia ter ajuda na edição, na preparação dos vídeos, mas eu acho que vou ter que fazer sozinho. E é o tipo de coisa assim, já é a terceira vez que eu dou o gravar porque eu errei, e aí eu tenho que voltar do começo. Então vou tentar fazer o melhor possível, tá? A ideia aqui é mostrar para vocês o que é a imigração mesmo no dia a dia, né? Os lugares para onde você pode ir e as diferenças, né? O que é bacana em um, o que não é, enfim. E aí você colocar aquilo dali no seu projeto ou já tirar logo. Mas de toda forma, uma imigração, né? Ela precisa antes desvendar algumas coisas, né? O brasileiro, né? E aí eu posso falar com bastante conhecimento de causa, que apesar de também ser cidadão espanhol, eu sou brasileiro, o brasileiro ele tem alguns problemas gravíssimos, né? Primeiro, uma coisa de que qualquer coisa que não seja o que ele tem é melhor, é o complexo de vira-lata, né? E o segundo, de que a internet é de uma fonte de conhecimento absolutamente fidedigna, né? Que tudo ali está correto, enfim. E o terceiro grande problema é que o brasileiro ele não gosta de ouvir a verdade, né? Ele quer ouvir o que ele quer. Então, se você está falando alguma coisa que agrade, né, que ele efetivamente esperava que fosse dita, ele vai ficar com as orelhas dele em pé, depois vai pegar aquilo dali e ainda vai transformar num sonho, num devaneio ainda muito pior. E eu tenho visto algumas coisas, tá, por aí, por aqui, pela internet, que me chamam muita atenção mesmo. E devem ser levadas em consideração, esses exemplos que eu vou dar, devem ser levados em consideração para que vocês não venham a ter problema, tá? É literalmente pensar no assunto, tá? Ver aquela informação ali, entender aquela experiência ali e saber como lidar com aquilo dali de forma que aquela experiência seja proveitosa, tá? Então, vamos lá. Uma coisa que eu escutei essa semana de um grande amigo, há algum tempo que eu não falava com ele, e apesar da gente discordar em algumas coisas, a gente se entende muito bem, né? E em um dado momento da conversa eu perguntei para ele, como é que tá o nosso bairro? Já tem algum tempo que eu não dou um pulo no Brasil, já vou fazer aí 2 anos quase. E aí ele falou pra mim, pô, Diego, tá uma porcaria. É assalto pra tudo quanto é lado, milícia batendo na porta da gente, mesmo a gente que tá com comércio aberto aqui, você vê que o caso aqui já tem comércio aberto aqui há 30 anos e milícia tomando dinheiro, né? E quando você se nega, teve gente aqui que se negou, teve a fachada metralhada, aquelas coisas agradáveis de Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro se tornou literalmente sei lá, dá pena. Mas aí, enfim, aonde a gente mais tem discrepância, né? É exatamente na questão política. Eu não adoto uma linha, não sou de esquerda, não sou de direita, eu não posso me dizer assim. Eu, a bem da verdade, eu sou mais do grito de guerra lá, né? Das manifestações na América do Sul, né? Nós não somos de esquerda nem de direita, nós somos de baixo e vamos contra os de cima. Eu realmente acredito que política serve muito bem para o político, para a população nunca serve de nada. Mas ele não, ele tem uma linha dele lá, que aí seria, digamos que assim, a que eu menos concordo. E aí ele virou para mim e falou, não é, meu amigo, eu tô aqui contando o meu tempinho aqui, faltam 3 anos eu vou me aposentar,
E na hora que me aposentar, se voltar agora aqui o governo de esquerda, eu vou me embora, esse é teu vizinho. Você está pensando em vir pra cá, pra Espanha? Ele é Espanha, Portugal. Falei, vai depender das eleições, né? Então se a esquerda voltar, você vai fugir da esquerda. Ele não vou viver outro governo de esquerda, não. Gente, olha só, predominantemente os governos na Europa são de esquerda, tá? São poucos os que não são. E quando não são de esquerda, eles têm uma tendência muito grande, eles têm uma intimidade muito grande com os ideais da esquerda, tá? Espanha, por exemplo, se você for colocar aí de 0 a 10, onde 0 seria tecnicamente já um governo de direita e 10 um governo absolutista de esquerda, extremista de esquerda, a Espanha está em 8. Tá numa escala de 8, 9. Então, assim, se você pensa em sair do Brasil porque você não quer um governo de esquerda de jeito nenhum, bom, se você está querendo vir para cá só por causa desse ideal, eu diria para você já começar a repensar, porque não está fazendo uma boa escolha, tá? Você tem um problema aí. Mas, enfim, ideologias à parte, vamos passar agora uma parte mais prática da coisa, né? Eu li ontem num grupo de Facebook um garoto dizendo que ele tem uma formação X lá, agora não me lembro, né? E que ele vai entrar no programa agora de demissão voluntária da empresa e que vai vir para Portugal porque ele quer viver na Europa, ele quer ter essa experiência, né? Ele quer saber como é e estava pedindo indicação para emprego em qualquer setor. Enfim, deve vir tentar a sorte, ver como é que é, descobrir como é que é viver aqui. Enfim, direito que ele assiste, né? Se o camarada está disposto a largar uma carreira e migrar para um país que ele aparentemente não conhece, disposto a trabalhar de qualquer coisa, né? De garçom, pedreiro, enfim, ou de repente até já estabilizado voltar para a área dele, porque é possível, né? Mas seguiu aquela renca de comentários. Tá indo para Portugal, vai virar escravo. Tá indo para Portugal, vai trabalhar feito um condenado. Tá indo para Portugal, não vai descansar, não. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá vindo pra Europa, se você não é jogador de futebol, tu vai trabalhar pra caramba, tá? Vai trabalhar pra caramba, entenda. Você vai trabalhar no barato de segunda a sexta, o horário comercial inteiro, para você se manter. Em alguns setores, você não só trabalha durante a semana, né? Mas aí você vai ter um período durante a semana um pouquinho reduzido de horas para você trabalhar no sábado também. Então, posso dizer para vocês que a maioria das pessoas, portugueses ou não, que estão em Portugal e que vivem do seu trabalho, não de renda nem de um talento como o futebol, elas trabalham, mas não feito um condenado. Elas trabalham feito um brasileiro, tá? Um brasileiro. Porque um brasileiro, ele trabalha miseravelmente de segunda a sexta no horário comercial completo, tá? Na maioria dos casos, esse pobre coitado desse brasileiro aí no Brasil, ele trabalha de segunda a sexta e trabalha sábado. Muito parecido com o pessoal de Portugal, sabe? Que eles trabalham mesmo. Tem que trabalhar mesmo para poder pagar as contas. Tem umas coisas aqui que são bem caras, outras são muito baratas. Agora, qual é a diferença efetiva? Tá? Vamos dizer que você trabalha 40 horas semanais
no Brasil. E você ganha pouco mais que o salário mínimo. Tá? É 44 horas semanais, né, no Brasil. Você trabalha 44 horas semanais no Brasil e no total do seu salário aí você ganha pouco mais que o salário mínimo. Vamos dizer que hoje você esteja ganhando 1.500, por assim dizer. E a diferença para o cara que trabalha aqui as 44 horas da semana, né, e ganha pouco mais que o salário mínimo, vamos dizer aí que ele esteja aí na faixa aí dos 800, 850 euros, que não é difícil de encontrar aqui, né? Tá? Trabalho regular não é difícil de encontrar nessa faixa. Sabe qual é que diferencia um do outro? É que o cara no Brasil, que trabalha feito um brasileiro, ele não tem segurança, ele não tem saúde, isso pública, tá? O governo, né? O governo não dá a ele segurança, o governo não dá a ele saúde, o governo não dá educação. O governo hoje, no Brasil, não garante nada, né? Essa é a verdade. Você vê os problemas se repetindo, entra um político, sai outro político e tá a mesma coisa. Então, aliás, só vai piorando com o tempo. Aqui, por sua vez, o camarada tá trabalhando feito um brasileiro, em Portugal, no caso, né? Mas ele tem segurança. Se ele juntar um dinheirinho, ele compra um telefone maneiro e aquele telefone vai ficar com ele, não vai ser roubado. Isso aqui é interessante, né? Aqui você pode usar o telefone que for, o iPhone 20, tá? Você pode andar com ele na rua de boa. Você pode fazer selfie, vídeo, ninguém mete a mão, tá? Carro aqui difícil é o carro que tem seguro de roubo, porque não tem incidência de roubo. O número é tão baixo, existe. O número é tão baixo, você pode comprar o carro e não colocar o seguro de roubo. Você só é obrigado a ter seguro de colisão para terceiros. Isso aqui está na lei. Fora isso, você não é obrigado. Então aqui o cara tem segurança. Aqui o filho dele e ele, né, tem acesso a estudo de qualidade. É muito interessante isso. Quer dizer, o cara trabalha as 44 horas semanais, trabalha mesmo, tá? Como eu disse, né? Não trabalha feito um condenado, ele trabalha feito um brasileiro. Trabalha feito um brasileiro, paga os impostos dele e sabe o que é mágico nisso? É que o governo devolve a ele o que ele gasta de imposto, o que ele paga de imposto. Então ele tem saúde, ele tem educação, ele tem segurança. Isso é muito interessante, isso é uma grande diferença aqui, tá? Agora, por que é que você vê tanta gente na internet batendo no peito, dizendo assim, você vai ser um escravo, né? Portugal é a favela da Europa. Você escuta tudo isso, você lê tudo isso, cara, é muito engraçado. Mas por quê? Porque o cara achou que ele ia sair do Brasil, ele ia trabalhar 1 ou 2 dias na semana, ou 1, 2 horas por dia, ia passear de Ferrari, entendeu? Visitar todos os países da Europa, todas as praias, entendeu? Uma vez por mês, ele ia tirar uma semana no Brasil, visitando os parentes, jogando dinheiro pro alto, né? Então, como isso não aconteceu, ele diz que o camarada que tá para chegar vai trabalhar aqui feito um condenado. Não é como um condenado, né? Como eu já falei para vocês, ele trabalha aqui como um brasileiro, com a diferença que ele tem retorno do governo. É difícil o cara juntar dinheiro, fazer dinheiro. É difícil. No Brasil tá fácil? Tá fácil. O cara que ganha 1.500, ele compra um iPhone 13, né? Acho que o último agora é o 13, né? Ele compra um 13 de boa, ele é legítimo, né? Não roubado, por favor. Não compra. E outra, se ele comprar, ele tá podendo usar na rua com a cabeça dele tranquila? Porra, não tá. Então tá aí a grande diferença, tá? Agora, tem que tirar, você tá pensando em migrar, você tem que tirar da sua cabeça aquela coisa de que vou pra lá e vou ficar rico. Não vai. Não vai, tá? Eu tenho um amigo aqui, ele tem um bar bonito, arrumadinho, tá? Na praia, porque aqui tem bares que são imóveis que são construídos pelo governo, né? E é dado concessão. Um sistema muito parecido com o que tem no Brasil, aí, por exemplo, com os quiosques na orla do Rio. O sistema é bem parecido, tá?
E ele tem uma concessão dessa dali, do imóvel ali. Então, quando o clima aqui já começa a esquentar um pouquinho, um mês antes do verão, mais ou menos, já está melhorzinha a temperatura, até depois do verão, algum tempo depois, ali um mês, 2 meses, ainda se tem um clima que dá, né, para dizer assim, vou à praia. Ele é dono do bar, tá lá com o barzinho dele lá, é o empresário, né? Maneiro. Fora isso, no verão, o que ele faz? Ele fica batendo perna, aliás, no inverno, né, outono e inverno, como nós estamos agora, ele fica por aí batendo perna, gastando dinheiro, jogando dinheiro pro alto. Não fica não, cara, não fica não. Aí ele volta a trabalhar no ramo dele anterior, que ele trabalha com construção civil, tá? Ele trabalha, a esposa dele trabalha, o filho deles trabalha. Não sei, se não me falha a memória, o filho deles não bota dinheiro em casa, mas enfim, o moleque ter as coisas dele, enfim, viver a juventude dele do jeito que ele quer, né? Sair com a namorada, enfim. Ele rala lá um pouquinho lá no final de semana, estuda também, evidente. Então essa é a realidade da maioria, tá? Não dá pra você pensar que assim, vou sair do Brasil e vou ficar rico, porque você vai chegar aqui e vai se decepcionar. Se você tá achando, por exemplo, uma outra coisa, né? Primeiro mundo, vou pro primeiro mundo. Venha, pô, pode vir. Mas aí o cara vem com aquela coisa assim na cabeça. Primeiro mundo, né? Burocracia só aqui nessa porcaria dessa terra. Burocracia no mundo inteiro. O mundo inteiro é burocrático, tá? E vou dar uma má notícia para vocês. Portugal, Espanha e Itália, que são os países que mais cederam, tá, imigrantes ao Brasil ao longo do tempo aí, são os países mais burocráticos que existem. A nossa burocracia, a gente não aprendeu com o índio não, cara. O índio, ele vivia de boa. A burocracia que a gente aplica, que a gente usa, a gente aprendeu aqui, com Portugal, com Espanha, com Itália, foi com eles. Então não vai com essa coisa que assim, não tem burocracia nenhuma. Ai, o primeiro mundo. Cara, tá vindo pro mar da burocracia, tá? Tá vindo pro mar da burocracia. O outro erro, em virtude aí, nessa mesma linha de raciocínio, é aquela coisa assim, depois eu resolvo. Não resolve, tá? Não resolve. Tem coisas que você pensa assim, eu vou pra lá e vou dar um jeito. Não tem jeito. Não tem jeitinho. A coisa do jeitinho brasileiro, ela funciona muito bem no Brasil. Aqui o jeitinho brasileiro não funciona, ele emperra, é impressionante, tá? Não vai pra frente. Então não adianta você criar na sua cabeça delírios, coisas que não existem, e chegar aqui e ficar naquela coisa, puxa, mas não é como eu pensei. A informação tá aí. Você tem que saber das informações todas que te são apresentadas em internet, principalmente rede social, que é terrível, né? Terrível. Você tem que ter a exata noção de que aquilo ali é a experiência de uma pessoa e, segundo, ela não tem o menor comprometimento em te falar a verdade, tá? Seja muito boa ou seja muito ruim a informação. A pessoa vai falar sempre sobre a sua perspectiva daquele assunto ali e ela não tem comprometimento de te contar a verdade. Então, muito cuidado com relação a isso, tá? Eu tenho, anteontem eu conversei com uma menina, eu fiz uma consultoria para ela, expliquei para ela todas as possibilidades, quais seriam as melhores possibilidades para a imigração dela, dentro daquilo que ela me apresentava como o indispensável e o que ela desejava, né? E eu falei, faça isso. Eu gostei dela, sabe? Tava torcendo para que ela fizesse aquilo dali mesmo, para dar certo. Aí ela me ligou e falou, olha, você me falou para eu fazer A, no máximo B, C de jeito nenhum. Ela me ligou falando assim, olha, eu tô aqui, vim da forma C, não deu certo, tô emendando com a D, já pensando na E.
vai dar. Não vai dar. Ou tem que paralisar e recomeçar, ou se preparar para a ilegalidade, para ficar ilegal, tá? E correr todos os riscos que isso daí pode trazer. Então, eu acho que vale a reflexão aí do que é a verdade e do que é a verdade para a pessoa que está te contando aquilo, tá? Tenha sempre isso em mente. Não necessariamente a informação que você está pegando é uma informação falsa, mentirosa, mas pode ser uma informação contaminada. Pode ser uma informação que a pessoa está falando como se fosse a verdade mais absoluta do mundo, é a verdade mais absoluta do mundo para aquela pessoa, mas por quê? A perspectiva dela está contaminada. A informação que ela está te passando é uma informação que está viciada por alguma coisa que aconteceu lá atrás, tá? Então, por favor, for planejar, uma coisa que eu sempre falo, não vai com a cara do Diego, porra, não tem problema. Independente de qualquer coisa, eu sou imigrante como a maioria dos meus clientes são ou pretendem ser, tá? Mas vai imigrar, faz isso com um advogado. De preferência, alguém que possa te dizer assim, para onde você quer ir, né? Te falar lá, como é que são as coisas lá, como é que você quer as coisas lá, entendeu? O que é mínimo para você na sua imigração e o que você deseja alcançar com algum tempo já de imigração, para que o advogado te dê toda a base de documento, toda a preparação de documentos, porque é necessário, tá? Tem que haver isso, e você não fique naquela coisa do mas fulano disse que conseguiu assim, fulano disse que conseguiu acolá, e de um jeito de outro, e isso daí começa a gerar, sabe o que? Para você, custo. E o pior deles sempre vai ser o custo emocional, tá? O financeiro dói, mas o custo emocional é terrível. Então, muita atenção. Procurem se informar com o máximo de pessoas. A informação de um só não é assim, ela não é algo que você deva levar em consideração definitivamente. Eu, no mais, assim, eu espero que todos vocês tenham aí a felicidade, né, de alcançar o objetivo de vocês, seja imigrando ou não imigrando, enfim. Tem muitos clientes aí que eu fiz a cidadania deles pura e simplesmente para viajar, né? A maioria quer ir para os Estados Unidos. E com isso também tem muito detalhe também, porque os Estados Unidos não é porta aberta para todo o país da Europa, não. Tem gente que acha que vai fazer qualquer cidadania aqui, vai entrar e sair a hora que quer, e a banda não toca desse jeito. Mas enfim, eu espero que vocês consigam, né, entender pelo que vocês vão passar, tá? Uma imigração é sempre uma virada de mesa. É uma coisa que, assim, por mais preparado que você esteja a título de documento, a dinheiro, né, a grana, né, já vou com dinheiro para comprar casa, para comprar carro, para me manter um ano, pô, que maravilha, eu gostaria que todo mundo tivesse essa chance que eu também não tive, mas enfim, o ideal que eu peço a vocês é preparem a cabeça, tá? Preparem a cabeça. Nem tudo é tão ruim quanto falam, nem tudo é tão bom quanto falam. A pessoa pode absolutamente estar falando uma verdade, mas é uma verdade para ela, tá? É uma verdade que está sob a perspectiva dela. Façam um apanhado geral para tentar aí se colocar de uma forma em que aquilo ali seja bem plausível, né? Bem próximo ali da sua realidade, tá bom? Brasileiros, Ultreia.